Muitas vezes quando a gente traz alguém a um instante, a pessoa tá de boa, mas quando ela sobe aqui, aí depois elas falam pra gente: gente, quando eu subi naquele altar, eu estremeci quando eu vi aqueles homens. Porque a presença de Deus, ela vem de cima para baixo. Então, eu gostei muito de estar aqui hoje. Gente, eu tô tão feliz de estar aqui embaixo hoje, vocês não tem noção. É minha cara estar aqui embaixo, que eu costumo falar para os meninos. Eu não gosto de banner, não gosto de foto, desse negócio de a preleitora, a cantora, tá lá todo mundo. Pra quê, gente? Jesus era simples. Quem Deus quer que esteja aqui, vai estar. Quem Deus quiser que esteja lá na igreja, vai estar. Esse negócio de post, quem gosta eu respeito, mas eu não gosto. Meu esposo fez um meu pra estar aqui na lapidando. Eu falei: amor, eu não quero. Tá desse jeito na mensagem. Eu falei: eu não quero. Ele: não, só esse aqui. Tanto que eu mesmo não postei. E eu acho que ele postou uma ou foi 2 vezes, mesmo eu sem querer, porque às vezes alcança alguém, né? A gente fala isso, alcança, mas é a minha escolha. Eu não quero aparecer mais que Jesus. Então Jesus que tem que aparecer. Por que nos cartazes não está assim, ó? A presença de Jesus já vai estar nesse lugar. As pessoas não gostam de ouvir isso, não, querido. Eles querem estar no, né? Mas amém. A gente respeita, às vezes só para divulgar, né? Graças a Deus. Eu não tô nem um pouquinho nervosa, tá? Eu não sou pregadora itinerante, não, queridos. Misericórdia. Mas hoje eu quero falar de um assunto. Pode sentar, fica à vontade. Já tem uns 15 dias que eu tô numa gripe, numa tosse, só Jesus, e aí, pela graça, nós estamos aqui, né? Então, se eu ficar tossindo aqui, vocês não reparam, não, porque a garganta tá coçando. Amém, ainda bem, né? Hoje eu quero falar com vocês um assunto, se não o mais importante das nossas vidas com Deus. Eu não sei qual seria o mais importante, mas eu quero falar com um assunto muito especial na nossa vida. Quero dizer para você que Deus, ele fala conosco através de várias formas, né? Tem muitas maneiras que o Senhor pode falar conosco. Pode falar conosco através de uma mensagem de alguém. Ele pode falar através de louvor. Ele pode falar através da palavra, com certeza. Mas ele tem várias maneiras de usar pessoas, usar objetos, internet, tudo que a gente tem disponível para falar conosco. Mas tem muitas das vezes que Jesus fala com a gente e a gente não entende. A gente não sabe, a gente não discerniu se é Jesus falando, né? Mas nós temos que ter esse discernimento de saber quando o Senhor está falando conosco, né? Muitas formas o Senhor fala, mas nós temos apenas 2 formas de falar com o Senhor. Uma é através da oração, né? Nós podemos falar com o Senhor através das nossas palavras. E a outra forma é através do nosso pensamento. Mas falar com o Senhor através das palavras não é a mais importante. Porque senão como seria a vida de um mudo? Né? Ele não emite palavras. Então nós podemos também falar com o Senhor através do nosso pensamento. E eu quero exemplificar através de uma oração que está... Essa Bíblia minha é muito grande, eu acho. Não está dando espaço aqui. Deixa eu abrir ela assim, fica mais fácil. Glória a Deus, fala Bíblia. Através de uma oração que está lá no Salmo 92. Se você quiser abrir, eu vou esperar você abrir. Amém. Salmo 92, bem facinho de achar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas aqui alguns versículos para que vocês possam entender o que eu quero passar para vocês. Diz assim: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar
de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Essa é um exemplo de uma oração, querido. E eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de oração, para que nossas orações sejam mais eficazes, porque às vezes nós oramos totalmente errado daquilo que nós queremos até mesmo pedir para o Senhor. E esse é um exemplo de uma oração que ele está rendendo graças ao Senhor. Nessa oração ele está dando graça por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus faz. É um tipo de oração maravilhosa, é um tipo de oração de agradecimento. E muitas vezes nós vamos para a casa do Senhor até sem saber o que vai fazer lá, né? Às vezes a gente fica perdido. E hoje eu vou fazer o quê? Eu vou dar graças ao Senhor, eu vou pedir, eu vou interceder. Mas nessa oração ele nos convida a dar graças ao Senhor. É um exemplo. Se você ainda não sabe orar dando graças ao Senhor, vai no Salmo 92 e lê ele todo, porque ela é uma oração de ação de graças. Ele está rendendo graças ao Senhor. Aleluia! Quem aqui hoje veio aqui somente para dar graças? Só para render graças, mais nada. Levanta a mão assim. Tá vendo? São muito poucas pessoas. 2 ou 3. Entendeu? Mas amém. Nós temos um modelo aqui de oração no Salmos 20. Pode ir para lá. Salmos 20. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e te fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus, que é o Senhor. E que o Senhor responda a todas as suas orações. Aleluia. Essa é um exemplo de uma oração intercessória. Ele está intercedendo. Se vocês quiserem ler também depois, vocês vão entender e ter esse entendimento do que é uma oração intercessória. É um modelo que o Senhor nos deixou, além do Pai Nosso, né? Que a gente sempre segue o Pai Nosso. Mas esses modelos eu quero trazer para vocês, para que a sua mente abra e que você possa realmente saber fazer uma oração intercessória, orar por alguém. Uma oração intercessória é a gente orar pelaquela pessoa que às vezes não pode vir no culto, né? Aquela pessoa que não pode estar presente no mesmo lugar que você. E para que essa oração, ela está pedindo por alguém que não pode vir, para que Deus possa agir em vários lugares, nos hospitais, para que Deus possa agir nos botecos, para que Deus possa agir e entrar com providência na vida daquela pessoa, né, que você está intercedendo. Não tem nada a ver conosco. A oração intercessória, ela não tem a ver comigo. Ela tem a ver com alguém. Porque você está intercedendo pela vida de alguém. Então, nunca ore uma oração intercessória. Se eu vou orar por alguém, Senhor, me ajuda. Não. Você tem que somente orar pela vida de alguém, intercedendo por ela. E esse modelo aqui no Salmo 20 é bem claro para nós, né? Que ele está orando, intercedendo por alguém. E hoje aqui, tem alguém que veio só para interceder por alguém? Aleluia. Glória a Deus, tem 2 ou 3. Você está vendo que não é todo mundo? Porque não tem como. Às vezes a gente orar somente na intercessão. Nós temos que saber modelar nossas orações e saber o que a gente quer.
A gente tem que ser direto com o Senhor. Porque Ele precisa ouvir o que nós queremos. E hoje, na intercessão, nós queremos interceder por alguém. Na rendemos graça, nós queremos dar graça somente ao Senhor nessa oração. Então, já dei 2 exemplos para vocês. De ação de graças e de intercessão. Então, que a partir de agora a sua mente possa abrir para essas 2 orações. E no Salmos 32, vamos lá. Mais um modelo de oração para nós. A Bíblia tem tudo que a gente precisa, querido. Amém. Tudo, é só a gente procurar. Glória a Deus. Salmos 32. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja a consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo desfinhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite. Tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou, como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Quem sabe que oração é essa? É uma das que nós precisamos fazer muito, queridos. É uma oração de confissão. Ele está confessando. Ele está mostrando para Deus quem realmente Ele é diante dele, né? É aquela oração que nós venhamos nos derramar diante de Deus. Dizer para Ele quem realmente nós somos, de verdade. Porque na presença de Deus, querido, não dá para olhar para as outras pessoas. Na presença de Deus não dá tempo para a gente olhar para os outros. Quando você vê alguém, quando você conversa com alguém, quando você tem um tempo com alguém, você vê esse alguém, você ouve esse alguém falando mal de outra pessoa, você pode ter certeza que o Espírito Santo está bem longe dele. Está bem longe. Quando você conversa com alguém que fala mal dos outros, pode ter certeza que o diabo está por perto. Quando você anda com alguém que reconhece os seus defeitos, que diz para Deus quem Ele é, que Ele não é nada sem Jesus, que Ele não faz nada sem Jesus, que Ele confessa para Deus os seus erros e os seus pecados, você pode ter certeza que tem um anjo do Senhor perto dessa pessoa. Porque quando nós confessamos, nós estamos dizendo para Deus quem nós somos. E nós precisamos fazer isso, querido. Quantas vezes nós vamos no culto, quantas vezes nós participamos de vigílias e não confessamos nada para o Senhor. Apenas pedimos e só pedimos. Então nós temos que aprender a fazer esse tipo de oração. Confessar os nossos pecados. E não é: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não. Ele precisa de especificação no que você quer dizer. Você precisa: Senhor, eu sou sujo mesmo. Eu não mereço nada. Eu não sei nada. Eu não sei ficar de pé sem a tua presença. Me refaz. Ah, Jesus, como eu sou. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe? A gente tem que ser reto com o Senhor. A gente tem que ser sincero com Ele, porque Ele vai ouvir nossas orações. Amém? Então confesse os seus pecados. Confesse tudo para Ele. Fala quem você é para Ele. Porque quando você reconhece quem você é, Ele transforma você naquilo que Ele quer que você seja. Não naquilo que você quer, mas no que Ele quer para você. Amém? No Salmos 13 nós temos também uma oração lá. Vamos lá, Salmo 113. 113. Temos um exemplo de oração lá também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém? Vamos ler aqui um pouquinho. Eu estou lendo só um pouco para vocês terem uma noção. Louvado seja o Senhor, sim,
Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Que lindo, gente. Essa é uma das orações que eu mais gosto, esse tipo de oração. É uma oração de adoração. Ele está rendendo graças aqui somente a Ele, porque nós temos que entender que tem que ser tudo sobre o Senhor. Não é nada sobre nós. Não diz respeito a nós. É tudo sobre o Senhor. Mais um exemplo lindo que eu amo de paixão, que é oração de adoração. Porque ali eu me rasgo na presença dele, não quero nem saber quem está perto, quero nem saber quem morreu, eu quero é adorar. Quando você tem essa consciência de que você precisa adorar o Senhor, você precisa rasgar as suas vestes diante do Senhor, querido, você não fica assim, não. Glória a Deus, aleluia. Porque nós precisamos nos rasgar verdadeiramente na presença de Deus. Não quer dizer que você tem que gritar, mas a sua expressão de adoração tem que ser diferente. Coloca isso na sua cabeça. Tem que ser diferente. Nós não podemos mais ficar na mesmice. Não dá tempo, gente. Não dá tempo mais de querer escolher, não. Nós precisamos ser pontuais nas nossas orações. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele é Deus. Se eu for rico, Ele é Deus. Se eu não tiver dinheiro, Ele continua sendo Deus. Então temos que adorar e pronto. Ponto final. Tem aquela canção, né, que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Já pensou? E é difícil a gente adorar o Senhor quando as portas se fecham. É difícil adorar o Senhor quando aquilo que nós pedimos não chega até nós. É difícil adorar o Senhor quando nós estamos sem dinheiro. É difícil adorar o Senhor quando falta algo no nosso celeiro. E às vezes Deus faz tudo isso para nós. Faz todas essas provações por nós, para ver se ainda nós vamos continuar adorando a Deus. Porque tem gente que adora só na bonança. Quando está tudo bem, aí ele vai e faz tudo para Deus. É só acontecer qualquer coisinha que ele emburra, fecha a cara, não adora a Deus mais, não cumprimenta o irmão mais, não vai para o culto mais. Que isso, gente? Que adoração é essa? Que é só nos cultos, que é só quando eu pego o microfone, que é só quando eu pego no instrumento, que é só quando eu pego a Bíblia para falar para alguém. Que adoração é essa? Então nós precisamos nos render mais, nós precisamos nos rasgar mais em adoração ao Senhor. Lá no Salmo 54, tem uma oração muito interessante. Vamos lá? Salmo 54. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa aqui eu vou falar para você. Olha só o que diz, amém? Acharam? Aleluia. Salmo 54, vocês vão entender. Vem com força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta as minhas súplicas, pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O meu Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra ele. Eles destrói-os como prometestes. Oferecei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque tu és bom.
pois me livraste de minhas aflições e me ajudastes a vencer dos meus inimigos. Glória a Deus. Essa é uma oração que nós fazemos muito, que é a oração da petição. Quantas vezes, né, a gente faz a oração de pedir? Porque as nossas necessidades são tantas, nós somos tão dependentes de Deus, que nós mais pedimos do que agradecemos. E eu vou te falar um segredinho: todas as nossas orações são ouvidas e respondidas por Deus. E eu vou te falar por quê. Tem gente que pode até não concordar. Ah, Del, eu não concordo que Deus responde todas as nossas orações. Mas deixa eu te falar, um não é resposta de Deus. E às vezes um não, você não está sabendo ver. Às vezes, ontem mesmo nós tivemos uma palavra maravilhosa com uma das nossas pastoras na igreja, para as mulheres. E a Rosana estava lá comigo. E ela falou uma coisa muito interessante. Que às vezes a resposta que nós queremos, que nós precisamos, ou que Deus quer trazer para nós, está na boca do seu amigo aqui, do lado de você. Às vezes a resposta que você precisa está na boca da dona Elza. Às vezes a resposta que você precisa, Cícero, está na boca do seu filho. Às vezes a resposta que eu preciso está na boca do meu filho, Gael, de 1 aninho. Só que nós não abrimos os nossos olhos para ouvir o Senhor falar conosco e trazer as respostas que nós precisamos. Porque até o não que Ele fala para nós, com algumas ações que pode acontecer durante ao seu redor, no seu cotidiano, é a resposta de Deus e é um não. E nós não estamos preparados para o não de Deus. Nós só queremos o venha nós, venha nós, venha nós. E o não nós nunca estamos preparados para ouvir. Às vezes nós até ouvimos, mas nós não queremos receber aquele não. Se eu te falar que Jesus ele recebeu apenas um não na Bíblia, até onde eu estudei, eu não vi Jesus recebendo outro não, senão nessa oração que Jesus fez. Jesus fez uma oração muito sincera, uma oração humana, né? Então, queridos, sejam preparados para receber o não de Deus. Aceite o não dele, porque às vezes é a resposta que você precisa, é a resposta que ele quer para você. No Salmo 66, 20, lá fala, né, algumas coisas. E fala, vamos lá, no Salmo 66, 20. Vou ler só um pedacinho para vocês. Só um pedacinho aqui no versículo 18. Versículo 18 diz assim, ó, do Salmo 66. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Mas o que ele fez primeiro? Ele confessou os pecados. Ele se rendeu diante do Senhor. Ele falou quem ele é para o Senhor. E Jesus, mesmo assim, sabendo quem nós somos, ele ouviu e atendeu a oração dele. Então, isso é para nós. Ele ouve e atende as nossas orações. Mas às vezes a resposta dele não é o que nós queremos ouvir. Mas ele responde. Ele atende. Tenha certeza disso. Nunca deixe de orar, querido. E às vezes, nós precisamos ir para um lugar de oração, como eu falei antes, sobre as outras orações. Às vezes nós precisamos ir para a igreja ou ir para um lugar de oração e fazer apenas uma oração de ação de graças. Às vezes nós precisamos ir para a igreja ou que seja para outro lugar em oração e fazer apenas uma oração de intercessão. Às vezes nós precisamos apenas fazer uma oração de confessar pecados. Às vezes nós precisamos fazer apenas uma oração de adoração. E às vezes nós pedimos também em oração. Nós temos que saber medir as nossas orações. Nós temos que balancear nossas orações. Gente, eu tô tão constrangida porque nosso professor tá ali, ó, bracinho para trás, olhando eu falar. Gente, pensa num cara bom para ensinar. Tem gente que tem o dom de mestrado, né? Ele é mestre, ele sabe ensinar. E toda terça-feira nós temos um estudo lá em casa, né? E aí ele citou uma frase que eu vou falar no finalzinho para você. A frase que ele falou eu escrevi, que eu falei, pertence à minha pregação, vai dar certo. E aí foi certinho, eu estudando e eu falei, gente,
aquela frase encaixou certinho no que o Senhor colocou no meu coração, né? Para passar para vocês, para que o seu entendimento seja aberto, para que você comece a fazer orações diferentes a partir de hoje. Lembre dessa palavra, guarde no seu coração. Se você quiser, eu vou te dar as 5 orações. Eu te dou os nomes. E todas as vezes que você for orar, você vai lembrar: hoje eu preciso orar em ação de graças. No culto hoje à noite, eu preciso fazer orações somente intercessórias. Naquele culto, na vigília, eu preciso fazer orações de confessar pecado. Naquele outro culto, eu preciso fazer orações de adoração a Deus. Você está vendo como é mais fácil você receber uma resposta com a oração certa? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, de pessoas que oraram muito tempo. Né? Daniel mesmo orou muito tempo, 21 dias de oração e jejum. E Jesus respondeu, né, depois de muitos dias. Mas ele respondeu. Ele teve a resposta. Não na hora dele, porque por ele mesmo eu tenho certeza que no 3º dia ele já queria receber a oração. A resposta, quer dizer. Mas ele teve depois de 21 dias consecutivos. Ele não desistiu. Porque ele falou: eu sei que o Senhor vai responder a minha oração. E na hora de Deus ele respondeu a oração dele. Então não se preocupe, porque a sua oração vai ser respondida no tempo de Deus. A resposta que você precisa vai ser respondida no tempo dele. Porque é sobre ele, não é sobre nós. Amém? Lá em Tiago 4:3 diz assim, eu não preciso nem se abrir, eu deixei marcado aqui para andar mais rápido. Vou ler aqui para vocês. Tiago 4, no versículo 3, diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Aí lá no versículo... Glória a Deus, aleluia. Acho que eu estou precisando do óculos, mas é no versículo 7. 7, acho que é no 7 mesmo. Ele fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você presta atenção nesse versículo 3 que eu li, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Olha só. Então muitas vezes nós pedimos o que nós queremos, o que vai ser bom para nós. Muitas vezes nós queremos coisas que é bom, que a gente acha que é bom para nós. Mas Jesus talvez não está achando bom e não vai te dar aquilo que você está pedindo. Muitas vezes nós pedimos aquilo que nós queremos. E o Senhor, Ele ouve um coração contrito, um coração quebrantado. Ele ouve e Ele vê o nosso coração. Né? Às vezes ele não está prestando, vamos dar um exemplo assim, às vezes vocês não estão prestando atenção na minha voz, mas no meu coração, às vezes você consegue enxergar. É assim que Jesus faz, ele consegue ver o nosso coração, qual é a nossa intenção naquela oração. Então Jesus, o que move Deus é um coração quebrantado na presença dele. Esse texto ele quer dizer o seguinte: quando você for pedir alguma coisa ou fazer alguma coisa, faça uma observação bem simples. Veja quanta vantagem o que você vai pedir vai gerar para você. Veja quanta vantagem o que você vai pedir vai gerar para o ambiente onde você está. Veja quanta vantagem isso vai gerar para o reino de Deus. Naquilo que você vai pedir. Veja o que vai gerar no reino de Deus. Porque se não gerar nada no reino de Deus, é uma oração egoísta. É uma oração só sua. E que não vai ter resposta. Porque Deus vê o nosso coração. Se eu faço uma oração egoísta, Ele não vai ouvir, porque Ele é justo. Na verdade Ele ouve, mas Ele não responde. Aí você fica, meu Deus, eu orei tanto. Eu fiz tanto jejum e Deus não me responde. Mas é porque essa oração não está sendo gerada no coração de Deus, né? Uma oração egoísta.
E aí você tem muita chance de receber um não nessa oração que você faz. Oração egoísta. Eu já fiz a oração egoísta. Que eu queria pedir só para mim, não lembrei do próximo. E aí Jesus fez, ó, não. Ele falou não. Tem gente que acha que é Deus, né? Tem gente que acha que é Deus. Vai na igreja e fala assim: Jesus, me arrumei todo. Vou na igreja, mas hoje, cuidado com o que o Senhor vai falar para mim, hein, Deus? Senão eu largo todo mundo lá e vou me embora. Que prejuízo que vai ser para Deus essa pessoa, né? Vai ser um prejuízo grande. Largo todo mundo, Jesus, lá e vou embora. Cuidado com o que o Senhor vai falar. Cuidado com o que o Senhor vai falar comigo, gente. Não existe, né? Porque essa pessoa realmente não viu que é sobre Jesus. O ego dele estava bem grande. Lá em Mateus 26 é a oração que eu falei para vocês, que Jesus recebeu um não. Querido, Jesus, ele é tão íntimo do Pai, tão íntimo, que mesmo na oração que ele foi fazer para Jesus, naquele lugar, se você quiser ler lá em Mateus 26, 39, você lê depois. Jesus foi orar no Getsemane. E ele orava: Pai, Paizinho. Ele foi como um homem, como nós. Naquela oração ele subiu como um homem. Porque ele sabia da promessa que ele tinha, e sabia do que Deus tinha, para que ele tinha vindo. Ele já sabia. Mas mesmo assim, com o coração de homem, ele foi lá e orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele já sabia a resposta de Deus. Mas ele mesmo assim foi lá e falou: não, vou trazer para nós, né? Você está prestes a morrer. E aí você fica aflito. Aí você sobe naquele monte. Você fala com o seu pai: Paizinho, você está prestes a morrer. Está preparado? Nós não estamos preparados para a morte, né? Mas quando a gente canta Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, igual a pastora falou ontem, né, Rosana? Quando você abre a sua boca, eu já falei aqui várias vezes, cuidado com o que você canta. Quando você abre a sua boca para falar Maranata, hora vem, você tem que estar preparado para morrer. Porque ele só vem depois que você morrer. Quando você morrer, ele vem, a não ser, né, todas as promessas que ainda vão ser cumpridas para que ele venha. Então é sério, né? Então Jesus falou para ele: Paizinho, imagina que ele falou: Pai, meu Paizinho, afasta de mim esse cálice. Ah, Pai. Mas, contudo, sabendo a resposta de Jesus, ele ainda falou: contudo, Pai, já que a resposta é essa mesmo, vamos lá, né? Vamos para o matador. Jesus orou e já respondeu em cima do que ele já sabia que Deus ia responder, que era não. Deus falou não para Jesus. Como? Quando ele pediu: afasta de mim esse cálice, que era morrer por você, ser pregado numa cruz, ser crucificado, ser chicoteado, cuspiram no seu rosto, para que hoje você pudesse estar aqui. Ele já sabia a resposta. Glória a Deus. Ele ouviu o não de Deus. E aí ele ainda falou: contudo. Ou seja, nas nossas palavras: eu sei, Pai, que o Senhor não vai afastar de mim mesmo esse cálice. Então vamos lá. Eu vou obedecer. Eu vou aceitar o seu não. Tá vendo? Muitas vezes nós não prestamos atenção no não de Deus. Então nós temos que estar com os ouvidos atentos e ouvir o não de Deus, né? Jesus, ele tinha uma vida muito assertiva. Se não foi 100%, foi 99%. A vida de Jesus em oração era assertiva, ou seja, as orações dele eram 100% certas. Ele orava certo. E se nós seguirmos Jesus mesmo, como nós falamos que queremos seguir, a partir de hoje, se as nossas orações forem assertivas, com certeza 99% das respostas vão ser certas.
para nós. E nós vamos saber aceitar as respostas de Deus, mesmo sendo um não, como resposta. Nós temos que ter maturidade, querido. Nós temos que ter maturidade para receber o não de Deus. Tem gente que tem medo de orar com medo da resposta. E nós não podemos fazer assim. Nós não podemos ser assim. Tem gente que não ora especificamente sobre o que ela tem que orar com medo da resposta de Deus. Então, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar, querido. Lá em 1 Tessalonicenses 5, fala orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Porém, nunca esqueça de com quem você está falando na sua oração. Sempre vai prevalecer a vontade do Vai prevalecer a vontade do Pai nas suas orações. O segredo do Pai Nosso não é entender que não é eu vou para o teu reino, é venha o teu reino. Mais uma vez ele está falando que é sobre ele. O segredo do Pai Nosso não é entender que o Pai e o pão é nosso, mas o reino e a vontade é Deus. Mais uma vez ele está falando que é sobre ele. E assim vai a oração do Pai Nosso. É tudo sobre ele. Se você estudar essa oração, você vai entender no final que a oração é sobre ele. Não é nada sobre nós. Quando eu me converti, acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho. Eu acho que eu tinha uns 14. Eu não sou tão velha assim não, tá, gente? Mas quando eu me converti, não me ensinaram a trazer o céu para a terra. Não me ensinaram. Me ensinaram assim: se você orar, se você fazer isso, se você fazer aquilo, se você tiver um bom coração, se você fazer uma boa ação, você vai para o céu. Não me ensinaram a trazer o céu para a terra. Porque quem traz o céu para a terra somos nós. É o nosso coração. Que, querido, quando Deus se depara com um coração verdadeiramente quebrantado, o lugar muda de atmosfera. Não tem como ficar do mesmo jeito se tiver pelo menos um coração quebrantado na presença de Deus. Não tem como. Senão não seria Deus. Senão não seria sobre ele. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Pedro 3,7 fala, de liberar perdão para que a sua oração seja atendida. Tem um pedacinho lá que fala. E eu sempre falo com meu esposo, às vezes ele briga comigo com alguma coisa, fica bravo, com alguma coisa. Ele é bravo, gente. Ele é bravo. Eu sou tranquila e calma. Gente, eu não tô tremendo, não tô nervosa. Eu brinquei no início, mas eu não tava nervosa, não. Tô bem tranquila, graças a Deus. É porque eu me sinto em casa aqui. Amém. E aí, é uma das coisas que eu sempre falo pra ele, Ele sabe mais a palavra que eu, lógico, porque ele é o pastor lá de casa. E ele entende muita palavra. E ele ensina muito pra nós. Só que dessa vez eu sempre ensino pra ele, eu sempre lembro ele. Se você fizer uma oração com raiva da sua esposa, se você fizer uma oração brava, cara fechada, suas orações não são impedidas. Aí quando ele briga comigo com alguma coisa, nossa, mas não sei o quê, ele fica bravo. Gente, nós somos carne e osso. E aí às vezes ele fica bravo, fecha a cara, bravo comigo, fala. E eu, com a minha calma e linda sabedoria que Jesus vai me dando todos os dias, eu falo: suas orações acabaram de ser impedidas. Pode pedir perdão para Deus. Glória a Deus. Gente, eu fico tão constrangido. É a minha arma, viu, menino? A arma que eu tenho. Não é contra, mas é para ele. Então, quando ele fica bravo comigo, eu acho bom quando ele fica bravo. Que aí eu falo: suas orações acabaram de ser impedidas. Viu, Cícero? Aprende. Fala, Senhor! Não adianta orar com um coração cheio de raiva, com um coração cheio de angústia, de ódio de alguém, que as suas orações não vão chegar no Senhor. Você precisa confessar o que está te machucando. Precisa confessar o que está te
te incomodando, sabe? Para sua oração chegar. E aí é onde entra a frase do meu professor, é agora. Aí onde entra a frase que ele falou lá, ó. Orar com raiva e ódio é um sacrifício de magia negra. Meu Deus! Vocês ouviram, né, terça-feira? Eu levantei, eu dei um opa! Essa frase aí eu vou falar pros meninos, que eles precisam ouvir isso aí. É um sacrifício de magia negra. Você orar com raiva, você orar com ódio no coração. Porque que sacrifício e benefício traria para o Senhor você orar assim? Então, ou seja, não faça mais sacrifício de magia negra. Ore com o coração quebrantado, um coração contrido. Alguém que ama o Senhor Jesus e que está disposto a mudar, que está disposto a orar de verdade, que está disposto a interceder por alguém. Amém? Amém. Tenho certeza que aqui tem pessoas assim, generais de guerra, que agora sabe orar, que agora sabe interceder, que agora sabe confessar do jeito que tem que ser confessado, que agora sabe fazer uma oração assertiva. Amém? Amém. Vocês vão orar certinho agora, né? Vocês podem esperar que a resposta vem na vida de vocês. Eu declaro em Senhor Jesus que a partir de hoje as orações de vocês, as minhas orações, as orações dos meus irmãos, as orações dos meus filhos vão ser atendidas, porque as nossas orações vão ser direcionadas no momento certo. Eu vou ter a resposta de Deus. Coloque de pé. Aleluia. Pega meu celular para mim, fazendo favor. Meu celular. Eu quero colocar uma canção aqui. Amém. Gente, eu achei que eu ia ficar nervosa. Eu achei que eu não ia saber o que falar. Achei que eu ia falar tudo embolado, ninguém ia entender nada, sabe? Mas aí o Senhor foi me direcionando, aí foi dando. Tem 15 dias, né, pra gente vir, retornar de 15 dias. Aí meu esposo falou assim: a próxima palavra vai ser da minha esposa, né? Aí eu falei: meu Deus, eu vou ter que pregar uma que eu já preguei, que aí eu vou saber tudo que eu vou falar, né? Aí eu falei assim: não, o Senhor não quer que eu fale o que eu já tinha pregado. Ele quer me trazer uma nova palavra, um novo esclarecimento, para que a mente dos meus irmãos seja aberta como a minha foi através dessa palavra. Amém? E o Senhor falou comigo através dessas palavras sobre orações. Eu não sei se alguém já falou com vocês dessa forma sobre orações. Não sei se alguém já teve esse entendimento e trouxe para vocês. Mas você pode ter certeza que o que o Senhor colocou no meu coração foi porque realmente haja mudança de vida na vida de vocês, para que as orações de vocês sejam assertivas e que a partir de hoje vocês recebam as respostas certas na vida de vocês, na vida da família de vocês. Eu quero colocar uma canção aqui e você vai escolher o que você vai orar com o Senhor. Eu vou fazer oração de adoração. Tô chique agora. Eu escolho o que eu vou orar. Você tem o poder de escolher. Hoje você quer orar em agradecimento? Agradeça. Só eleva o nome do Senhor, só agradeça mesmo. Você quer fazer uma oração intercessória? Intercede por alguém, querido, com todo o seu coração. Oração de guerra. A minha blusa está escrita: a oração é a guerra. Porque é a guerra. Se eu vou interceder, eu tenho que guerrear. Se eu vou confessar, eu tenho que guerrear para confessar meus pecados. Se eu vou adorar, é uma oração de guerra também. Todas as orações é uma guerra na nossa vida, porque não é fácil. Não é fácil a gente confessar. Não é fácil a gente adorar a Deus de todo o nosso coração, contrito mesmo, quebrantado. A gente tem que parar de ser falso na presença de Deus. Nós temos que ser verdadeiros. Se é para se rasgar, se rasgue mesmo. Não importa com quem está do lado. Não coloque culpa em alguém. Mas confesse mesmo para Ele. Adore mesmo. Se rasgue mesmo na presença dEle. Porque você aprendeu a adorar. Medita na letra dessa canção, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo diferente no seu coração.
E a partir disso que você for ouvindo, você vai fazer sua oração. Porque se for de guerra, querido, você vai guerrear. Se for de adoração, você vai guerrear. Chega de fazer orações sem direção. Vamos fazer orações direcionadas. Amém? Feche seus olhos.